vê-la, o Senhor sentiu compaixão e lhe disse: não chores. Amados irmãos e irmãs que celebram conosco esta Eucaristia através da Rádio Liberdade FM, também vocês reunidos nesta manhã, nesta Igreja Matriz de Santa Luzia em Avanhandava, nos aproximamos da mesa da palavra, da mesa da Eucaristia, vivendo este tempo bonito da Quaresma de São Miguel Arcanjo, onde nós somos chamados com maior intensidade, com maior amor, a nos aproximar do banquete da palavra, do banquete da Eucaristia e nos alimentarmos das fontes do Salvador. Falava no início da Santa Missa dos estigmas de São Francisco de Assis, e nós também estamos vivendo, dentro desse período de Quaresma de São Miguel, também a novena ao Santo Padre Pio da Pietrelcina, que também foi um capuchinho, sacerdote, que recebeu igualmente a São Francisco os estigmas da paixão. Esse crucifixo que está aqui sobre o altar veio lá do santuário em San Giovanni Rotondo, na Itália, onde viveu São Francisco de Assis, viveu São Padre Pio da Pietrelcina, que foi filho espiritual de São Francisco. Esse homem que, marcado fisicamente pelo amor de Cristo, como sacerdote, pôde dirigir tantas almas e sofreu muito também. Toda pessoa que é marcada por Deus, ela recebe de Deus muitas graças, mas também carrega no seu próprio corpo as marcas de Cristo. E nós aprendíamos isso nesse final de semana, ao lembrar que a marca de Cristo não é a vida fácil, a marca de Cristo é a cruz. Que a gente abrace a cruz de Cristo e sinta na nossa própria vida a força da paixão, morte e ressurreição do Salvador. Cristo Jesus é Ele o caminho, a verdade e a vida. E hoje nós vemos no Evangelho Jesus que se encontra com uma procissão. Se nós fechássemos os olhos e ouvíssemos de novo esse Evangelho, nossa imaginação poderia muito bem desenhar duas procissões, dois cortejos. De um lado, aquela mulher que já era morta aos olhos da sociedade. Viúva, não tinha mais marido que a defendesse. Sem filho homem, não tinha mais quem provesse o seu cuidado. Aquela mulher, carregando o seu filho morto, com ela um tanto de gente acompanhando um defunto. Do outro lado, nós vemos uma outra multidão de gente acompanhando aquele que é a ressurreição e a vida. São Lucas coloca justamente a procissão da vida que se encontra com a procissão da morte. E ali, Jesus, Filho de Deus, Filho de Maria, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele vem, se compadece daquela mulher, consola aquela mulher: não chores. E ele, sendo ele mesmo a vida em plenitude, ele devolve a vida não apenas para aquele menino, mas também devolve a vida para a mãe. Qual a mãe não se sentiria também ressuscitada se alguém lhe devolvesse o filho morto? Jesus, ele vem justamente para enfrentar de frente o império da morte nesse mundo. Jesus é o primeiro a combater o bom combate em nosso favor. E nós, membros do seu corpo, como disse a primeira leitura do apóstolo São Paulo, membros do corpo de Cristo, nós somos chamados
a continuar, a prolongar, a atualizar a missão de Jesus. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão de cada um de nós, cristãos batizados? E gosto de enfatizar isso. Não importa qual estado de vida na igreja você esteja, seja sacerdote, diácono, bispo, leigo, consagrado, casado, viúvo, solteiro, jovem, adulto, mulher, homem, criança, doutor, analfabeto, não interessa. Batizados em Cristo, nós somos enxertados no corpo de Cristo para continuar a missão de Cristo nesse mundo. E qual é a missão de Cristo nesse mundo? Ir de frente com o império de morte, de pecado, e combater com as armas de Cristo e do jeito de Cristo a morte que deseja imperar nesse mundo. O que nós não podemos, meus irmãos e minhas irmãs, é viver uma vida cristã acomodada e deixar que a morte continue levando tanta gente. E não digo aqui apenas a morte corporal. Tem muita gente que se preocupa com a morte desse corpo, mas não se preocupa com a morte eterna da alma. E infelizmente, nós estamos aí nesse tempo do São Francisco ecológico, onde parece que a gente chora pela natureza ferida, mas a gente não tem uma preocupação por tantas almas que vão se perdendo ao longo da vida. Não estou dizendo que a gente não deva cuidar da criação. Cristão que é cristão, cuida da criação. Porque quem ama a Deus, cuida e preserva da obra de Deus. Mas o ser humano é a obra-prima de Deus, e a nossa alma também é obra de Deus. Então eu preciso do jeito de Cristo, unido a Cristo, alimentado por Cristo na Eucaristia, instruído por Cristo na palavra, no catecismo da Igreja Católica, no magistério e na tradição da Igreja. Eu preciso combater o mal em todas as instâncias desse mundo. O mal presente aos nossos olhos, mas também os males espirituais. Eu, particularmente, fico muito entristecido quando você vê tanta gente preservando, lutando pelas coisas desse mundo que passam, sejam elas instituições humanas, sejam elas obras de mãos humanas, e quando se trata do destino eterno da nossa alma, parece que as pessoas não se preocupam. Parece que não se preocupam e vão levando. Eu me lembro daquele canto de Quaresma, né? Que dizia: vais pecando, vais de horror em mais horror, de um dia para o outro, assim morre o pecador. De um dia para o outro, assim morre o pecador. Se eu, meu irmão e minha irmã, se você não vivermos a graça do nosso batismo, não vivermos como membros do corpo de Cristo, não prolongarmos, não atualizarmos na nossa vida a missão do Redentor, o mal tomará conta desse mundo por culpa nossa. Santa Teresinha do Menino Jesus falava: rezem sempre, porque deixar de rezar é ir para o inferno sem a ajuda do diabo. Por mais que a tentação seja grande, por mais que o maligno seja poderoso nesse mundo, se nós de fato estamos na procissão da vida com Jesus, com Ele nós temos o poder de combater o império da morte.
duro é quando nós encontramos o cristão, ao invés de estar na procissão de Cristo com a vida, está no cortejo da morte carregando o defunto. E não precisa a gente fazer muito esforço, basta a gente olhar nas nossas comunidades, nas nossas famílias, gente que foi marcada por Cristo no batismo, gente que foi consagrada a Cristo no batismo, e ao invés de caminhar com Cristo na grande procissão da vida para levar a vida de Cristo para o mundo, vai caminhando, feito um morto-vivo nesse império de morte. Como assim, padre? Ora, basta ver o que a pessoa apoia e aquilo que a pessoa condena. Um cristão católico que apoia o comunismo está no caminho da morte. Um cristão católico que apoia ideologias que são contrárias à nossa fé está no caminho da morte. Pode ser padre, pode ser bispo, pode ser diácono, pode ser freira, não importa. Eu não posso pertencer a Cristo e estar na carreata da morte. Não dá. Eu preciso, como diria Santa Teresa d'Ávila, tomar uma decidida decisão por Cristo, reconhecer que pelo batismo eu sou membro do corpo de Cristo, membro uns dos outros, como disse São Paulo, e membros do corpo de Cristo, vivermos a missão de Cristo. Para que é que vocês e eu estamos nesse mundo? Para viver como Cristo viveu, sofrer como Cristo sofreu, morrer como Cristo morreu, para entrarmos na glória como Cristo entrou. Esse é o resumo da vida cristã. Outra coisa não é. Viver a vida de Cristo, padecer com Cristo, morrer com Cristo e ressuscitar com Cristo para a vida eterna. Foi para isso que nós fomos batizados. E por isso, todo dia, a gente passa pela mesa da palavra, passa pela mesa da Eucaristia, para nos encontrar com o Cristo vivo, receber dele nova força de vida e assim, repletos da vida que é Cristo, sermos instrumentos do Cristo vivo nesse mundo. Peçamos a Nossa Senhora, ela que nos acompanha na grande procissão da vida, que ela nos ajude a não bandearmos para o lado do inimigo. Mesmo quando for difícil, que a gente se mantenha firme na nossa fé com Cristo e por causa de Cristo, de mãos dadas com Nossa Senhora, nós possamos combater o bom combate e levar vida e vida plena para as pessoas.